aqui para essa história toda. Olha, gente, eu acho uma coisa, antes de mais nada, Gustavo Lima sempre se mostrou uma pessoa muito íntegra. Tudo que falava-se dele, isso desde ele muito pequenininho, novinho de tudo, que ainda não tinha nem a malícia que depois, com a idade, a gente também nessa profissão a gente tem que adquirir, não tem jeito. E algumas vezes, a gente colocou uma vez até ele por Skype, falando, ele estava acho que no aeroporto, se não me engano, ele super simples, gente boa, a Andressa muito fofa também. E aí, no meio da pandemia, saiu a história de muita gente, inclusive deles, que eles estariam passando por um momento complexo. E que até a gente comentou no Melhor da Tarde que outros cantores também disseram que isso é verdade e outras pessoas de outras profissões, porque principalmente os cantores ou pessoas que têm profissão que viajam demais, quando chegam em casa com 2 dias, 1 dia e meio, 3 dias no máximo, de vez em quando. Então, você ficar preso, é igual um passarinho engaiolado, você ficar preso dentro de casa, na mesma rotina que você nunca teve, e sem shows, e na preocupação não só do seu dinheiro, porque os cantores ainda ganham muito mais, mas dos seus produtores e técnicos e tudo mais. Então, Gustavo que começou a fazer lives, começou a trabalhar mostrando dentro de casa a família, fazendo questão que a Andressa estivesse sempre junto, para estar mais próximo dos fãs que pediam muito isso nesse momento de pandemia. A gente sabe que as lives fizeram lá muito sucesso justamente por isso. Estávamos todos trancados, então estávamos juntos, mais distantes, mais juntos. Ele foi o pioneiro, Ele Gustavo. foi pioneiro. Primeiro Quantas pessoas se uniram à primeira live do Gustavo Lima? Sim, nossa. E a gente nem acreditou quando eles falaram que eles iam se separar, a gente acabou não acreditando, porque eles eram muito comercial de margarina, mas não coisa falsa. Sim, de ficarem sempre juntos, parecia, sabe, periquitinho, que fica se beijando o tempo inteiro, bonitinho. Quando apareceu essa história toda, a gente ficou de queixo caído. Então, é bom quando a gente tem pessoas como a Poliana, que vem esclarecer, assim como foi também a noiva do Zé Felipe, a Virgínia, para esclarecer as coisas, porque senão a gente vai alimentando as histórias que não estão bem encaixadas no contexto geral. Nessa parte, a Poliana vai falar um pouco mais. Queria dizer ao Gustavo Lima e à Andressa que a gente espera que eles sejam felizes. A gente esperava que fossem juntos, mas se não forem juntos, que cada um siga a sua vida, que sejam felizes e que, ao mesmo tempo, aprendam com essa história o quanto que é difícil quando a gente é pessoa pública, mas o quanto que é bom, que nessas horas a gente descobre quem são os verdadeiros amigos que a gente tem ao nosso lado. Tanto Poliana como Virgínia se mostraram justamente desse jeito, uma vez que as duas colocaram a cara e falaram, a história é essa e desculpa, não foi isso que aconteceu. Então é importante que as pessoas que agem de uma forma errada, de uma forma geral, saibam que quem age correto vai desmascarar, porque senão a gente multiplica as pessoas que fazem errado para se autopromover por algum motivo. Sem dúvida. Tudo isso para a gente ouvir a segunda parte do áudio, você vai entender, porque a nossa querida produtora Nicole perguntou para a Poliana se de fato, se a Malu está mentindo ou não. Já foi direto, curta e grossa ao assunto. E Poliana respondeu o seguinte, olha lá. Nós não conhecemos essa tal de Malu. Acho que ela está querendo ganhar seguidores em cima dessas notícias horrorosas, desses fake news, né? E estou muito chateada de envolver a minha família, envolver o meu marido, envolver o meu filho em umas histórias dessa. Até porque a gente tem um respeito e um carinho imenso pela família do Gustavo Lima e eles sabem disso. Então é totalmente mentira. Direta, gente. Curta Um beijo para grossa. Poliana, beijo para Virgínia também. E que essa história seja esclarecida. E eu acho que a gente tem que pensar muito bem quando a gente... Não estou dizendo que é o caso da Malu, porque eu não tenho provas contra isso. Contra ela, nem a favor dela. Mas a questão é a seguinte, quando a gente diz algo, a gente tem que saber que a gente vai ter que apresentar provas sobre as coisas. É muito fácil eu falar que a Cíntia é isso, que o Rafa aquilo, que o Mantos isso, aquilo, e eu não tenho provas para provar, para me autopromover. Então, que cada um pese muito bem, né, as consequências de umas coisas tão absurdas como às vezes a gente vê como foi essa história. Bom...